Novos aventureiros chegaram em Core. Viajantes de reinos distantes, cada um à sua maneira, cada um com sua peculiaridade. Eles chegaram ao reino e cada um foi recebido individualmente por Jacobin e foi levado em sua carroça, onde Jacobin aproveitou a viagem e sua boa intuição para começar a contar informações interessantes e que julgava importante sobre Coren e a organização Cobra e o que ele sabia até o momento sobre Etron. Ao se aproximar, vocês finalmente chegaram na Casa das Tentações, onde vocês conheceram o restante da equipe Mão do Crepúsculo. Vocês se espalharam e conversaram, se conheceram. Raziel, você desceu porque você sentiu uma grande força é, emanando de magia demoníaca. E você seguiu o seu instinto e foi diretamente. Lá, você observou com seus olhos mágicos uma mulher com asas grandes entrando num portal, mas sem antes olhar no fundo dos seus olhos, quase como se ela também estivesse te vendo, mesmo com uma barreira no caminho. Após ela entrar nesse portal, você explorou o ambiente onde ela estava e viu alguns esqueletos cobertos de escamas de cobra e um caixão com uma mulher morta ao lado. E alguns itens, uma coroa e um colar, perolado de escamas, com símbolo de cobra. Você o coletou junto com alguns cogumelos. Cortou Ter ainda. visto. Voltou, Opa, voltou. alô, alô, alô. Voltou. Mesmo você tendo todo esse conhecimento sobre a natureza, você nunca havia visto. Ao retornar, vocês conversaram e muito de vocês, cansados, se organizaram para tirar uma boa noite de descanso. Um descanso bem longo e merecido, após uma boa batalha, uma boa missão que foi bem extensa e muito cansativa, pelo menos para quem já estava na Casa das Tentações anteriormente. Haitaro, você sentindo um impulso por, pela natureza, sentindo um certo chamado, o guiou e o levou para o bosque dos sussurros, onde você descobriu um possível início para o pântano. E ali você se sintonizou com a natureza e conseguiu ter um respiro diante de toda aquela confusão generalizada que estava acontecendo. Ainda na Casa das Tentações, Fraste e Dante tiveram uma longa conversa sobre o futuro e o que cada um planejava sobre o futuro da Mão do Crepúsculo e possíveis planos para acontecer. Vocês, depois de uma longa conversa um pouco profunda sobre cada um e o sentimento de cada um, vocês repousaram e enfim descansaram. Todos vocês tiraram um bom descanso, um descanso merecido. Mas, agora, Raziel, você foi para o escritório, onde era o escritório anteriormente de Jacobin, que jaz morto. Você sentou em sua poltrona com seu livro e com isso o ambiente todo, conforme você foi descansando, não necessariamente dormindo, o ambiente todo ao seu redor foi congelando e você em seu descanso profundo. Você está aqui agora. É, bom,
Raziel, né, ele tava descansando, tava pensando, né, sobre as coisas, né, ele deu, né, uma leve cochilada, né, e com isso ele teve lembranças, né, basicamente os mesmos pesadelos que ele sempre tem, né, das lembranças dos acontecimentos. Ele viu o lugar todo queimando, as pessoas gritando, correndo, né, e ele teve a visão, né, da família dele, né, olhando pra ele e o culpando, mesmo que ele não tenha os encontrado, né? Ele viu sua família o culpando em chamas, né? E aí ele desperta, né? Olhando pro livro dele, né? Que embaixo do livro dele, né? Ele dá uma puxada de leve, né? E ele vê uma foto. A foto da vez que o adotaram, né? Ele vê a foto, né? Ele começa a se enfurecer, né? Ainda mais, né? Com as lembranças de se culpar, né? Pelo erro que aconteceu com ele, né? E o propósito que essa nova família deu pra ele, né? E o motivo dele buscar o que ele tá buscando é a vingança que ele quer contra Etron e os outros deuses e demônios, né? Que foi eles o culpado do que aconteceu. Mesmo ele sabendo que a maior parte da culpa é dele por ter pego o livro, né? É, mas enquanto ele olhava pra foto, né? Ele percebe uma outra foto que ele tem escondido, que ele não quer que ninguém veja. Ele puxa essa foto também e olha, e o coração dele se acalma da pessoa que ele precisa encontrar, da pessoa que salvou ele de vários problemas. E nesse momento é quando ele deixa a neve, o frio, o consumir, né? E ele troca, né, a estação dele de verão pro inverno, né? Ele levanta, né, após isso, né, após pegar as fotos, ele esconde elas de novo, né? Ele fecha o livro, né, a qual era um livro vermelho, era um livro vermelho amarelado, o que se torna agora um livro azul e escuro, como se as sombras tivessem consumido ele. Ele fecha o livro e ele sai de sala pra ver o resto do povo. Perfeito. Pode ir guiando o seu personagem. Assim que você sai da sala, você observa Eric. Ele continua cozinhando. E assim que você sai do escritório, ele olha pra você e fala: Oi, tudo bem? Como você tá? Dormiu bem? E ele continua cortando algumas carnes. É, eu tô melhor. O tom de voz Você, do Raziel, ele parece mais melancólico, mais triste quando ele fala. Ele, tô bem. você tá um pouco diferente, eu diria. O que aconteceu? O inverno chegou. É o importante por enquanto. Tudo bem. Bom, eu espero que eu tenha casaco suficiente pra isso então. E ele continua cortando e levando algumas carnes para alguns lugares. Espero também que você tenha. O inverno desse ano será bem rigoroso. E eu continuo seguindo em frente. E eu vou até o salão principal. Aí, deixa eu liberar aqui. Chega no salão principal e você vê Lírio. Você vê Lírio voltando da porta, quase como se ele tivesse ido do lado de fora, feito alguma coisa, estava voltando. E o Jacobin sentado na cadeira, meio que cochilando assim, sentado. E o Fenrir do outro lado, na dele. Eu vou me sentar ali perto do Jacobinho ali. Eu vou ali, né? Vou andando e aí eu vou e sento aqui, nessa cadeira aqui. Puxo assim ela, né? E sento e boto o livro assim na mesa, assim. E fico ali parado, sem falar nada com ninguém. Assim que você senta, assim, o Jacobi meio que toma um leve susto, assim, que quando você se senta, ele olha pra você e fala assim, você tá um pouco diferente, você não tá, não? O que aconteceu com você? É... O Jacobi também nota que tem, tipo, parece que nos meus olhos, né? Parece como se eu tivesse chorado, sabe? Só que tá congelado, então, tipo, como se fosse um choro que congelou. Ah, as estações mudaram. Estamos num inverno rigoroso. Eu sigo as estações. Então, bom, eu tô assim agora. Ó, tudo bem, então. Mas você continua sendo você. Sim. Um pouco mais Ah, triste, talvez, né? O inverno é meio triste. Mas eu me sinto melhor assim.
Ah, tudo bem então. Eu sou o contrário de você, eu prefiro o inverno, mas tudo bem, eu entendo. Bom, e o que que o velhinho tava fazendo? O Lírio ele vem se aproximando, né? Quando vocês estavam terminando essa conversa, ele fala assim: Ah, Raziel, você. Eu escutei um pouco de canto, mas eu queria falar com você. Pode falar, fique à vontade. Você e os outros dois que vieram, o Raitaro, se eu não me engano, e o Nister, você conhece eles? Nos encontramos com o Jacobin, não sei quem eles são. Entendo. Bom, eu vou tentar entrar em contato com eles. O Raitaro saiu ontem, eu pude falar com ele, mas o Nister, ele saiu enquanto eu tava dormindo. Eu não vi ele saindo. Eu não sei como me comunicar com ele, mas de qualquer forma, o Raitaro eu sei pra onde ele foi. Eu vou tentar entrar em contato com ele. Eu acredito que a gente vá tenha o mesmo objetivo em comum. E qual é o objetivo de vocês? Bom, eu não sei dos outros, mas eu tenho quase certeza que eles vão querer ir para um lugar específico que, bom, eu acredito que os outros são melhores para falar, mas eu acho que é a igreja da Luz Perpétua. Eu acredito que eles vão querer ir para lá. Certo. Eu tive uma conversa com os seus amigos, né, mortos, que vocês acabaram matando. Eu tenho algumas informações interessantes. Eu escrevi no livro, caso eu esquecesse de algo. Então, quem sabe o que que a gente pode conversar? Sim, eu vou tentar. Vamos esperar todos estarem reunidos, que aí todos trocam a conversa e, enfim, compartilham as mesmas informações. Pode ser. Isso no seu bolso é um cachimbo? Ah, sim. Bem lembrado. Eu tenho que descansar um pouco e relaxar. Aí ele puxa a cadeira assim, senta e ele começa a acender assim um cachimbo. Ele fala assim: Bom, o rapaz da cozinha, o Eric, ele vai trazer daqui a pouco alguns alimentos. Ele falou que vai trazer pra todo mundo. Ok. Aí ele começa a soltar umas bolhas assim de fumaça. Cuidado que isso pode fazer mal, velhote. Na minha idade eu acho bem difícil eu morrer fumando cachimbo. Mas os meus amigos eles falam isso o tempo todo. Se você diz. Bom, vamos esperar então ver se os outros acordam. Enquanto isso acontecia, no andar de cima, Dante e Virates. Dante, você você acorda aos poucos. Você vai abrindo seus olhos lentamente após uma boa noite de sono e um bom descanso. Você começa a acordar e abrir seus olhos. E você olha levemente para o lado, assim, para a cama onde Virates estava, e a cama está vazia. Não tem mais ninguém na cama, onde você havia dormido e observado ele antes de você acordar. E ao se levantar um pouco mais, você vê uma cena que te chama atenção. Você vê Nyx posicionada em uma janela que antes não existia, debruçada e observando o horizonte. Dante? Mestre, eu percebo que ele acordou. Não, acho que não. Acho que. Não sei se ele tá mutado ou se, sei lá, ele caiu. Vou- cheguei no notebook, melhor. Vou entrar no Uber. O Dante olha assim. Ele se espreguiça, que nem eu tô fazendo aqui. Meu Deus, que sono. Meu Deus, que sono. Ele falando em on. Ele se levanta. Dormiu bem? Bom dia, Dante. Aparentemente você dormiu melhor do que eu, né? Como é que você tá? É um dom.
quando você viaja muito. E aí, quando você retorna para dormir em uma cama, é como se você estivesse tendo uma noite uma estalagem 5 estrelas. Eu imagino que, assim como eu, você já deve ter dormido em todo tipo de merda, então uma cama minimamente confortável deve ser bom, né? Merda não, mas já dormi em camas de pessoas das mais diferentes classes sociais. Enfim, se possível, eu gostaria de dar algumas opiniões sobre a conversa de ontem, caso não vá pegar muito do seu tempo. Contanto que não demore tanto, estou de acordo. Uma pergunta relevante. Diferente do Frast, eu ainda tenho um pouco de esperança de que as coisas podem melhorar, de que talvez a gente resolva parte dos problemas. Mas e qual a sua opinião? Você totalmente já está perdido ou acha que as coisas realmente têm salvação aqui? Bom, como eu disse ontem, eu creio que a evolução natural de nosso plano seja dissolver o atual modelo político que funciona como uma praga sobre este reino. Ai, calma aí. Tá acordando, tá acordando. Tá. E devolver ao, ao povo todo o poder. Afinal, todo o poder pertence, ou deveria pertencer, à população. Você tem noção de que quando derrubarmos a igreja, queimarmos, ou seja lá o que for, nós iremos virar vilões nacionais, certo? Hum. É por isso que o meu plano não está limitado à igreja, de certa forma. Como eu disse para o Frashes, é importante que. Ai, meu Deus, que sono. É importante que nos alinhemos com algumas forças do submundo para garantir que, enquanto derrubamos a igreja, elas estejam em atuação, gerando algum tipo de caos pelo reino. É importante que mantenhamos os guardas ocupados e a coroa devidamente em conflito, para que não lidemos com eles fragilizados e eles, por certa forma, inteiros em sua integridade. Vocês Sobre escutam sermos passos se vilões, aproximando da porta. Lembrando, mestre, a porta tá trancada com uma arma amaldiçoada indestrutível, tá? Vamos deixar Tudo claro. bem. Tá, e... Ah não, a magia de silêncio ela já se desfez, né? Tipo, a gente tá fazendo barulho, né? Mas, enfim, a porta tá trancada. Enfim, Paladino, mas... Eu vejo que você é bem definido nos seus ideais. Um pouco diferente de mim. Eu tenho algumas preocupações sobre não só o futuro geral, mas o meu futuro também. Eu andei pensando sobre o que você comentou ontem pra ele e uma coisa que eu me questiono é se um dia ele entrar em paz com a sua própria cabeça, se eu ainda vou existir. Um motivo de que eu ficava tão incomodada com o Luanis em como ele se referia a mim é que me fazia lembrar de que eu não tenho identidade. Essa cicatriz na minha bochecha, eu mesma que fiz para que eu sentisse que eu existo, que eu tô viva. Ela ainda dói. Se eu tenho sentimentos, se eu
tenho opiniões. Eu não sei porque eu ainda sinto esse vazio, como se tudo que eu vivo fosse uma ilusão e eu estivesse mentindo pra mim mesmo. Eu aprecio o quão determinado você é. Você parece que nunca tropeça na sua vontade. Continue assim, por favor. Vocês escutam um batido na porta. Eu ignoro. Eu olho assim pra ele antes de Ela. me atentar pra ela, antes de me atentar à porta, e falo: Olha, são muitas questões, muitas coisas a serem levadas em conta. Mas, sinceramente, você e todas as entidades que dividem o corpo contigo deveriam procurar uma boa de uma terapia. Bem, é bom ver que os seus comentários sarcásticos ainda estão em dia, né? Uma coisa. Isso não é sarcasmo. Uma coisa, eu percebo que existe muita luz em você, muita bondade e vontade de fazer o bem. Mas no fundo, eu também sinto um pouco de trevas subindo e vindo e vindo. Aí ela bota a mão assim, tipo, no seu ombro, meio que apertando, mas não com força, mas mais pra você prestar atenção. Dante, cuidado ao seguir esse caminho. A porta novamente. Você se afunda nas trevas e quando perceber, o abismo já está longe demais. Aproveite enquanto ainda há tempo e pense bastante. Você comenta muito sobre coragem, sobre se aceitar e sobre entender. Então, ouça seus próprios conselhos. Não se perca. Se mantenha digno, porque eu sei que uma pessoa boa não fraqueja. Continue assim. O Dante, ele olha assim pra porta, ele meio que tira gentilmente a sua mão do ombro dele. Não se preocupe. Eu tive bastante tempo para me aceitar do jeito que sou. Eu não me preocupo muito com essas questões. Como eu disse a você, tente pensar um pouco sobre as suas próprias questões. Já será o suficiente para aprender a lidar com tudo que lhe aflige. E sobre aceitação e outras questões em si, e o caminho que queremos seguir. Deixemos de maniqueísmos. Se seremos vilões ou não, se seguiremos as trevas ou a luz. Tudo que importa são as consequências de nossas ações e os princípios que estamos seguindo. A forma como lidamos com eles e a forma como buscamos fazer o que fazemos, seja o bem ou o mal, não importa. O que importa é o que conseguimos com isso. Seja com as pessoas que cativamos, com as coisas que cultivamos ou com as consequências, mesmo aquelas que não são desejadas. Eu estou preparado para lidar com as consequências indesejadas de minhas ações. E não se preocupe com a minha escuridão. Ela faz parte de mim. Se eu eliminá-la e me tornar apenas luz, eu serei apenas um grande hipócrita falando com as pessoas sobre como elas devem agir. E imerso em um mar de moralidade e hipocrisia, como eu mesmo disse. Agora, parece que tem alguém querendo se juntar conosco. Ele se aproxima assim, olha assim pra arma amaldiçoada. Eu posso tirá-la, se você quiser. Você quer... Você estava bem sonolento, você já acordou? Ah, eu acordei. Obrigado por se devotar a tirá-la. Isso me exime de utilizar minhas magias para tirá-la daqui. Aí eu desfaço, tá, mestre? A arma amaldiçoada. Perfeito. A porta. Na hora que você se desfaz, quem abre a porta? Não, eu só desfiz a arma, tipo, ela não tá mais trancada, entendeu? Mas... Eu abro a porta. A porta, ela É o Mauro abre... Oruan. Ele abre a porta. A porta, ela abre pra dentro do quarto. Na hora que você abre pra dentro do quarto, você talvez estivesse esperando o Lírio ou algum outro membro da Mão do Crepúsculo, mas assim que você abre a porta,
você se depara com uma figura que você nunca tinha visto antes. Uma figura encapuzada, completamente roxa. Você não consegue ver o rosto, mas tem por volta de 1,60 m, e anda meio curvado, que segura uma adaga. Assim que você abre a porta, ela pula pra tentar te acertar. Na mesma hora. Tá porra, moleque. Tá. 18, acerta? Não. Ela vai correndo assim. Na hora que você abre a porta, ela vai correndo assim pra tentar te acertar e tenta te furar com a adaga. E me descreve como é que você desvia ou defende. Assim que essa figura vem com a adaga, eu seguro a mão dessa figura e eu meio que puxo assim, a mão dele assim pro chão. Nesse momento eu estendo assim a minha mão e minha Eu espada saco minha some arma. das costas e surge assim na minha mão, a espada. Eu olho assim pra figura e eu vou perfurá-lo com a espada. Eu saco minha arma também, tá, mestre? Perfeito. Mas enquanto isso acontecia, no Bosque dos Sussurros, outra figura acordava de seu descanso e conexão com a natureza. Raitaro, você, após uma boa noite, se sentindo conectado e inquieto com esse reino, você começa a despertar. O amanhecer já se deu algumas horas. É por volta de 9h, 9h30 da manhã. E você começa a despertar novamente. É, O que você faz? quando eu começo a despertar, né? Como eu tava em um descanso bem profundo, a primeira coisa que eu quero fazer é validar como é que tá o humor do Panto, né? Como que ele tá se sentindo. Então, mais uma Ele, vez, eu entro em comunhão. ele tá muito inquieto. Você sente que Murkal está extremamente inquieto. E nesse reino tem algo, tem alguém ou alguma coisa que está deixando-o inquieto, que perturba o equilíbrio. Certo? Eu, tendo esse sentimento, né? Esse incômodo no meu espírito, eu lembro que só tem duas pessoas que eu conheci até então que têm algumas informações. Jacobin e o Velhote. Então, eu quero tentar encontrar o Velhote novamente. Quando você está pensando em se encontrar e como você faria isso, você escuta uma águia marrom grande se aproximando e ela parece estar procurando alguma coisa em cima. Você consegue identificar que é uma águia mensageira, uma águia de comunicação. É, eu tento chamar a atenção da criatura, balançando meu cajado assim pro lado e pro outro lentamente. A criatura, a águia, ela finalmente afia os olhos em você e corta o ar, descendo em sua direção levemente, sem mostrar agressividade. E ela tenta pousar assim no seu ombro ou no seu casco. Você deixa? Deixo. Ela pousa e você vê que tem um pequeno bilhete amarrado na perninha dela. Ora, pequena ave, vejo que está aflita. É, posso ajudar? E ela meio que coça assim um pouco, com o bico, coça um pouco a perninha dela, onde tá amarrado um papelzinho. Eu tento pegar o papelzinho da pata Você dela. consegue, assim, com extrema facilidade. Você abre o papelzinho e e tá escrito no papel: venha nos encontrar. Precisamos da sua ajuda na Casa das Tentações. Após a Casa das Tentações, iremos à igreja, eu suponho. Mas precisamos bolar um plano.
Então, por favor, nos encontre na Casa das Tentações. Eu vendo esse bilhete já tendo em contrapartida o meu objetivo também, eu não penso nem duas vezes e parto em, em viagem para a Casa das Tentações. Perfeito. Você atravessa todo o pântano. Você atravessa todo esse caminho que Morcal te dá, todo esse caminho. E você sente que talvez fosse isso que Morcal quisesse. Que você. O caminho que ele talvez guiasse você. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Você segue o caminho de volta, agora atravessando Coren, mas de dia, né? Anteriormente você veio pra cá na parte da noite, onde ninguém mais ousava estar nas ruas pela cidade. Afinal de contas, Coren é extremamente perigoso e corrupto. Aí eu te pergunto, qual o caminho que você faz até chegar ao distrito antigo na Casa das Tentações? Você vai Eu, por dentro da cidade, por fora? eu sei onde que é, né? Que é Sim, beleza. Eu faço o mesmo caminho sem pestanejar, sem ter medo de algo. O mesmo caminho que eu vim e por dois motivos. É, é o caminho que eu conheço, né? Então eu posso acabar me perdendo tentando ir por outro caminho. E por estar determinado para acabar com o mal que eu venho sentido da natureza em volta. perfeito. Você segue o mesmo caminho que você fez vindo pra cá. Calma aí, deixa eu pegar aqui. E você, dessa vez, em vez de ver ruas vazias, você vê pessoas espalhadas, você vê soldados e todos eles te olham de uma forma meio estranha. Eles te olham como se você não fosse daqui, e de fato, não é. Mas eles te olham com certo preconceito. Algumas crianças, você vê que algumas crianças pedem esmola, algumas crianças magras e desnutridas e bem sujas, pedem esmola para quem passa. Mas você, conforme vai passando pela cidade, você percebe que elas meio que te olham assim e te evitam, meio que dão uma corrida para longe. Você vê que a maioria das pessoas te olha com certo, não desprezo, mas um medo não compreendido. E conforme você vai se aproximando do distrito antigo, você vai vendo todo aquele cenário que você já havia visto antes. Ruas completamente vazias, cenário completamente desolado, quebrado, poeira, um cheiro de poeira no ar. É bem incômodo para você. Não tem natureza nenhuma nesse lugar. É só pedra e madeira cortados e trabalhados, velhos e antigos. Não tem vida nesse local. Mas é um local que você já havia visto antes. E eventualmente você vai se aproximando da Casa das Tentações. Peraí, deixa eu liberar aqui. Você já havia visto antes a Casa das Tentações. E conforme você vai se aproximando, você avista a carroça em que você veio pela primeira vez. A carroça de Jacobim, agora vazia, apenas com um cavalo mastigando um pote com algumas coisas verdes na frente dele. Eu Da chego mesma perto do. forma que Ah, você havia visto antes. perdão. Eu chego perto do cavalo, né? Dou um tapa assim no pescoço dele, de forma amigável, como se fosse um carinho, e adentro a Casa das Tentações. Perfeito. Assim que você entra, você vê o seguinte cenário. Opa. Você vê o seguinte cenário. O Raziel, na descrição que ele havia dado, o Fenrir e Jacobin.
E mais ao lado, Lírio. Ele. Calma, deixa eu puxar o bonequinho dele. Pera aí. Lírio, ele entrando nesse ambiente, olhando pra trás e falando assim: eu vou lá falar com os outros pra gente poder se reunir. Bom, eu acho mais interessante. Aí assim que ele te vê assim, ele fala: Raitaro, ainda bem que você veio. Conseguiu pegar a mensagem com a águia? Sim, consegui pegar. Muito obrigado pelo convite. E talvez não seja o momento, mas provavelmente tem alguns certos questionamentos que eu acredito que você possa sanar eles, entendeu? Claro, sem problema. O que você tiver de dúvida, eu posso. O que eu souber. Você vê que ele dá uma risada, ele tá segurando um cachimbo saindo bastante fumaça. O que você souber, o que você precisar, eu posso. Tô à disposição, sem problema. E Muito ele bem. vai subindo as escadas e você perde a visão dele. Antes do Lírio sair, eu queria falar com ele. Lírio, Oi, o que foi? ah, me presta sua espada, fazendo favor. Minha espada, tudo bem. Aí ele vai vindo até você assim e ele coloca na mesa. Fala: eu acho que eu não vou precisar de espada lá em cima. Afinal, tá todo mundo dormindo, né? E ele bota a espada assim em cima da mesa. Ah, obrigado. Aí eu levanto, né? E eu vou- e eu vou indo de novo até a sala que eu tava. Tartaruga, daqui a pouco eu falo com você. Você nota que diferente da última vez, Raitaro, que o Raziel tava bem agressivo, bem puto, reclamando. Ele tá bem triste, melancólico, ele tá falando bem calmo. Parece realmente outra pessoa. Ele não parece a mesma pessoa falando. É, já volto pra falar com você, Tartaruga. E ele vai de novo até a sala do onde ele tava. Sem problemas, grátis. Ele fala: bom, eu vou chamar o pessoal que tá lá em cima pra gente poder se reunir e, bom, trocar informações. Aí você pode fazer as perguntas que for. E, Raitaro, se não for pedir muito, fica de olho no Jacobin. Ele Ok. tem bastante informação, mas parece estar segurando algumas informações cruciais. Eu fico ao lado da porta aqui, só de guarda, né? Digamos assim. Perfeito. Enquanto isso, o Fenrir tá fazendo o quê durante todo esse período? Fenrir tá ouvindo tudo, entendeu? Tá olhando ali e só observando. Enquanto a garota, a Elizabeth, dorme assim na pelagem dele, né? Perfeito. Inclusive, deixa eu pegar o tokenzinho dela aqui. Ah, Aí ele vai dar uma leve acordada nele e falar: Ei, garota. oi, tudo bem? Tudo, tudo. É, bom, É, Dante disse que era para eu começar a lecionar algumas coisas pra ti agora. Está preparada? tá, tudo bem, deixa eu só acordar aqui. Você vê que ela tá com o rostinho bem sonolento. Ela vai acordando falando assim: claro, claro, eu vou, deixa eu só despertar aqui. E ela começa a mexer um pouco no cabelo, assim, arrumar o cabelo, ajeitar a roupa dela, que ela tava dormindo, pregada de sono. Você vê que ela teve uma noite de sono depois de muito tempo que ela realmente conseguiu descansar. Mas enquanto isso estava acontecendo, no andar de cima O pau acontecia tava outra coisa. comendo. Dante, você havia, de certa forma, imobilizado essa figura de capuz roxo, essa figura encapuzada, e dado um golpe. É, eu Quanto que foi perfurei com a o. espada. Ainda não fiz a rolagem. Ainda não fiz a Perfeito. rolagem. Vamos rolar só uma iniciativa aqui só pra. Você já vai agir porque você já estava preparado, mas pode dar esse ataque e depois a gente rola uma iniciativa aqui. 11. É foda. E que horrível, Virades. Que situação horrível.
É foda, cara. É foda. E esse é o nosso time. Esse é o nosso time. Meu Deus. É, meu guerreiro. É foda. Calma aí, A calma Nix aí. acabou de acordar, cara. Ela acabou de Acredita que eu acordar. ainda não tinha aberto a ficha do Dante? Que coisa. Tá meio sonolenta ainda, acontece. Ela acabou de acordar, pô. Tá meio sonolenta ainda, acontece, entendeu? Quanto que deu, Nix? 22, mestre. É, 11, é porque eu tava mutado, né? Eu tava falando mutado, mas deu 11. Beleza. Tá, 22, não, Pode. 24, mestre. 24. 24. Tá. Tá, pode dar o seu ataque, Dante. Sua perfuração. E vamos de bater nesse safado, né? Eh, Deixa eu falar aqui. 10. Cadê o 10? Cadê o D10? Eu quase rolei um D100. Eu sei. Mestre, 18 de dano. 18 de dano? Beleza. Você vê que a criatura toma bastante dano. Ela não se machucou. Ela se machucou bem, assim. Você vê que ela não é muito resistente. Quando A você capa perfura se ela. mexe? Tipo, dá pra ter uma visão do rosto? Não, vocês não conseguem ter uma visão do rosto. Parece que a capa tem algum tipo de encantamento que é grande e não permite ver o rosto do usuário. Tá, deixa eu roubar minha iniciativa. Gente, eu falando dele, né? Vou falar de mim aí, olha a merda. Ai, 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 ai. Mestre, mestre, isso aí foi 2 mais 9. 9. 9. Beleza. Deixa eu botar aqui. Beleza. Agora é a figura encapuzada de novo. Ela, com a outra mão vazia, vai tentar te acertar um soco bem na sua cara. 20, somando. Ah, certo, ainda não tô com escudo. Beleza. Tá, deixa eu ver aqui. 12 de dano. Ok. E você vê que a figura tá ofegante. Você percebe que você machucou bem ela, com apenas esse ataque. Agora é você, Nix. Eu tinha falado que eu tinha sacado minha arma, tá? E eu olho, a Nix ela olha pro Dante assim. Só deixa o último golpe pra mim, por favor. E eu vou dar 2 ataques. Não vou gastar nada não, porque... Vagabundo desse aí. Ah, se possível. Calma aí. Ele entrou na sala, não entrou? Tipo, ele... Por exemplo, ele tá na frente do Dante assim, não tá? Sim, ele entrou. Tá, então eu vou pra trás dele, vou ficar meio de costas com a porta. A porta aberta, né? E pra flanquear ele, tá? Beleza. Aí ele tá flanqueado, vantagem, certo? Não vou considerar regra de flanqueamento. Tá. Tá, então eu vou rodar 2 dados, mas é um pra cada ataque, então. Tá, vai ser 20 pra acertar e 27 pra acertar. Você acerta. Tá. Os dois. 26, eu vou pegar a média. Melhor. Tá. No primeiro ataque eu somando os dois. Não, os dois. Eu não tô gastando nada, não. Tá, Me descreve como foi esse ataque. Você machucou bem, ele tá sangrando bastante. Tá, eu vejo ali que... Quando eu vejo que a criatura já entrou, a Nix ela meio que já prepara a foice, já invoca das mãos. E ela vai meio que pra trás assim pra pegar a criatura... Pra impedir que a criatura fuja também, né? Então ela meio que fica no caminho da porta. E quando ela vai, ela aproveita a brecha que o golpe do Dante deu. E com a foice assim, ela dá 2 cortes profundos nas costas dele, assim, tentando cortar esse manto, entendeu? Para ter uma visão melhor da aparência. Perfeito. Você consegue cortar um pouco o manto e você vê escamas. Você consegue ver um pouco de escamas vermelhas na parte de trás, né? Você acertou atrás dele. Você percebe que tem algumas escamas vermelhas na pele. Tá.
Escamas vermelhas. Beleza. Tá. Essa foi sua ação? Foi. Beleza, agora é Dante. Tá, o Dante ele perfurou a criatura. Como a criatura não chegou pra trás nem nada, a espada dele ainda tá ali, né? Tipo, é meio que atravessada na criatura. Vou rolar 2 ataques. É, 18 e 28. Você acerta os 2 ataques. Ok. Ih, perdão. Não era. Eu rolei D8 ou rolei D10? É Não, eu D8. rolei D... É Foi D10? D8? Não, é D10, é D10. É... 11. Cara, 33 de. Não, 30. Não, 23 de dano. 23 de dano. Vou te dar essa opção. Você quer matar essa criatura ou você quer apenas desacordar ela? Tá, eu não vou. É meio foda dizer que o que eu vou fazer não vai matá-la, mas eu vou fazer uma coisa assim, relativamente vil. O Dante, ele já tá com a espada atravessada na criatura, Deixa ela é, viva. impulsionando os 2 golpes, ele começa assim a puxar. Então eu vou considerar que tá atravessada ali mais ou menos próximo à direção do braço, mas não no lado do coração. Então ele começa a puxar assim pra cima e ele tira a espada que tá atravessada, só que ele não tira ela puxando ela de volta. Ele tira jogando ela empurrando ela pra cima. Teoricamente, já dá pra entender por lógica o que acontece, né? Ele decepa o braço da criatura. Você vê a criatura. E ela cai no chão, desacordada. Quando eu vejo que ela cai, mestre, a primeira coisa que eu faço é tirar o capuz e ver o que tem ali. Não, a primeira coisa que eu faço é, eu uso, né, a influência da minha raça sobre a minha espada e eu vou tentar queimar aquele ferimento pra suturar. É a primeira coisa que eu faço, gente, pelo amor de Deus. Eu uso prestidigitação na minha espada, ela tá pegando fogo, eu vou suturar o ferimento, senão a criatura vai morrer. A criatura tá desacordada e tá saindo bastante sangue pelo ferimento. Tá, eu Ela vou nem tirar reage. rápido. Eu vou tirar rápido o capuz, rápido. Você tira. Assim que você tira o capuz, você vê uma figura que te chama a atenção. Aquela figura que vocês conheceram na entrada das minas. Aquele homem que negociou com vocês aqueles itens. É E sério. você percebe agora as escamas que você viu vermelhas são algumas escamas propriamente da espécie dele. É sério. Eu tiro, tava tão- fora o capuz dele, eu já tiro aquela roupa ali, né, do capuz, né. Você vai tirando para poder identificar e investigar. E quando vocês estão fazendo isso, vocês escutam passos correndo no corredor, vindo na direção de vocês. Tá, Fique atento. Eu fecho a porta rapidinho, tá, mestre? E tranco. Você chega a olhar? Eu já. Não, porque eu não quero que me veja também. Então eu fecho e tranco. Imagina que tá com a chave ali. Bem, eu Beleza. não acredito. eu Não, acredito que eu- não, calma. Quando você vai. Quando você fecha, antes mesmo de você trancar, o Dante ele faz um sinal assim, colocando meio que a espada dele entre você e a porta e sobe assim o escudo. Dante. Faça o que precisa fazer sobre essa criatura. Eu te darei cobertura. Bem, eu pensei em matá-la, mas agora vendo quem é, talvez tenha me dado mais vontade de matar, só que eu vou evitar. Enfim. Você vai ficar aqui fora, né? Não. Eu tô na frente da porta com um escudo e a espada. Eu falo pra você chegar, tipo, jogar o corpo um pouco pro lado e fazer o que você tem que fazer. Tá, eu jogo o corpo dele meio pro lado assim. Só me diga se. E mestre, eu vou fazer o seguinte: eu vou jogar o corpo dele pro lado e eu vou ficar com uma perna, um pé,
assim, em cima da criatura pra evitar que ela se levante. Então meio que vou apoiar. Eu não quero machucar, eu só quero, tipo, apoiar o meu corpo pra evitar que ela levante. Posso? Para imobilizar, né? Isso. Beleza. Ok, se ela acordar, eu vou te pedir um teste de força com vantagem pra tentar segurar ela. Melhor então, melhor. Eu vou colocar a minha foice, só que o cabo segurando ela, porque aí não vai ser mais teste de força. Vai ser teste de Ok, carisma. ok. Então eu boto a minha foice, ela tipo meio que segurando o corpo dele, assim. E eu digo pro Dante, só me diz se é aliado ou inimigo, por favor. Perfeito. Agora que você. Nix, agora que você tá imobilizando e o Dante tinha tirado a roupa da criatura, você olha pra ela, você consegue ver que em várias partes do corpo dela tem escamas no peito, na barriga, numa parte ali da perna, você vê que tem escamas verdes. São as mesmas escamas do pessoal que foi dominado pela magia lá, que tava na Sim, sim. mansão. Sim, você reconhece que sim. Tá, e a minha memória me diz que não tem salvação pra esse tipo de gente, né? Sim. Então tá bom. Dante, você vai correndo pro corredor. Não. Calma. Tá, é. Ele vai assim na direção do corredor. Eu ia esperar, né? Eu ia esperar o pessoal, sei lá, o que quer que fosse, mas eu vou pro corredor, uma ideia melhor. Tá, mestre, então. E a gente Vai lá. escuta, né, os passos correndo, então eu sei mais ou menos de qual direção. Sim, você não tem dificuldade. Assim que você sai do corredor, você vê o Lírio vindo e correndo na direção de vocês, falando assim: Que porra foi essa? Ouvi barulho de. Ouvi barulho de briga. Que porra é essa? Aconteceu alguma coisa? O Dante respira assim, aliviado, olha assim pro Lyra e fala: se eu quisesse, ó, se eu quisesse. Bom, Mas então tá tudo bem. tá tudo bem. Tivemos que decepar um braço, mas O quê? o... minha Mestre, parceira estava dentro, lidando Ah, com isto. tá. Eu imagino que seja a Nix, então. Lírio, eu tenho uma pergunta, Diga. muito sincera. Como vão suas economias? Ah, bom. Por que você quer saber? Porque, para o plano que estamos bolando, precisaremos de recursos. Acho que isso é uma ideia interessante, mas eu acho interessante também nós juntarmos e compartilharmos o nosso plano e informações. Aí eu Sim, acho mais mas não interessante. adianta eu apresentar um plano se não tivermos fundamento para isso. Dependendo do seu plano, é possível conseguir fundamentos a partir dele. Não se preocupe. ô Bom, mestre, enquanto eu essa. tenho mais o que fazer Vai agora. lá. Eu entro. Mestre, enquanto essa Beleza. conversa acontecia, eu posso fazer uma cena, então? Sim. Tá, eu vejo que. Eu olho pra esse lagarto. O corpo dele já tá completamente dominado por escamas, assim, tipo, totalmente. Sim. Tem escamas verdes espalhadas por todo o corpo. Bem mais do que as que você havia visto no corpo de algumas outras pessoas lá da casa da família Hernandes. Tá, eu digo com a minha foice assim, né, meio que segurando o corpo dele. Enfim, lagarto, eu agradeço pelos itens que me deu, mas o que eu vou fazer agora vai ser uma libertação. Vá em paz. E eu, com a foice, degolo ele, ô mestre. E é nessa cena que você, Dante, você vai entrando, você vê essa cena. E quando eu degolo, no mesmo momento, eu já aponto minhas mãos pra ele. Eu lhe capturo. Sirva-me, espectro amaldiçoado. E eu prendo a alma do lagarto. Transformo no meu espectro amaldiçoado. Perfeito. Eu vejo o Dante entrando? Sim, você vê o Dante e o Lírio vindo atrás.
O que, Ele não, que aconteceu? Quem é esse Ele- maluco? ele não tinha mais salvação. E esse maluco é um maluco que nos deu mais coisas do que você, inclusive. Mas é triste. Fazer o quê? Você vê que o Lírio fica olhando assim pro corpo dele. Na cara não, na cara não. Ele não tinha Ah. mais jeito. Ele já estava totalmente dominado. Não tinha muito o que fazer. Se eu soltasse Ah, daqui, não, ele isso ia... aí eu entendo. Estou falando sobre nossa mania estranha de dar patadas no lírio. É, porque, bem, eu, meus... Eu e meus amigos já estamos aqui há um bom tempo e nós recebemos basicamente nada até agora. E arriscamos a nossa vida quase todos os dias. Enfim, espero que você tenha coisas guardadas, Lírio, por gentileza. Uma coisa que estamos combinando com o Dante, mas talvez isso tenha caído por terra agora, é que nós não temos espaço suficiente na nossa guilda para tantos reféns. Nós iríamos fazer daqui uma segunda base, um segundo refúgio. Bom, eu acho justo conversarmos com todos da guilda. Vamos e vamos trocar essa informação com todos. Acho bem justo. Não sei se você percebeu, mas o Luanes, ele tá por aí? Não, ele disse que ia fazer. Tinha algumas coisas para ser resolvidas. Então a Mas guilda é iria nós. nos encontrar na guilda. Então a guilda é nós. O Malikef se foi. Eu estou aqui, o Dante está aqui e você. Os outros não são da guilda ainda. Bom, eu conversei com ele lá embaixo e, sinceramente, pelo menos o Raitaro, o, o Raziel, o Jacobinho, eu não tenho certeza, mas eles parecem ter o mesmo objetivo que a gente. Você confia muito fácil nas pessoas, né? Enfim, a gente precisa decidir o que vai fazer com esse corpo. Eu até que tenho uma ideia. Você tem uma faca aí, algum de vocês? O Lírio tira uma adagazinha e te dá. Eu pego a faca, aí... Bem, se vocês tiverem estômago fraco, eu recomendo que saiam da sala. Eu dou a faca pro Spectro e eu digo... Spectro, picote em vários pedaços, coloque uma sacola e jogue no mar, por gentileza. O espectro ele começa a cortar e fazer os processos, né? Ele vai cortando as partes do corpo. O Lírio olha pra vocês assim e fala: Bom, eu vou aguardar vocês lá embaixo. Pra gente poder discutir o próximo passo e o futuro plano. E ele vai indo. Enquanto isso acontecia, lá embaixo, Raziel, você havia voltado pro escritório de Jacobin com a espada do Lírio. Chegando lá na sala, né? Eu passo de novo, né? Pelo cozinheiro, né? Vejo se ele tá preparando alguma coisa ali, né? Porque Ele ele tá. continua cortando algumas carnes. Você vê que alguns pedaços de carne que você não consegue identificar de que tipo é, mas você vê que tem bastante sangue e ele vai cortando com muita proeza. Eu passei por ele. Eu recomendo não entrar na sala por rápido, por um momento. Não sei se você vai entrar em algum momento, mas por enquanto não entre, fazendo esse favor. Tá, tudo bem, sem problema. Eu entro na sala e no chão tá com o corpo do. Ainda, né? Tá com o corpo do. O nome dele agora? Jacobin? Do pai, né? Sim, Cara, eu pego a espada e eu vou cortando várias partes do corpo dele. Várias e várias e várias, né? Não me importando exatamente com o tamanho, contanto que não fique muito grande. Né? E eu vou cortando ela, né? E eu vou, com um saco que eu tenho, eu vou pegando algumas partes e vou guardando nesse saco pra deixar pra mim, né? E o resto eu queimo na sala. E volto lá pra sala principal pra falar com a tartaruga que eu tinha falado. Foi tipo assim, foi bem rápido, eu não quis enrolar, não. Eu cortei. Não peguei muitas partes assim do corpo dele, né? Mas eu cortei e peguei algumas partes pra mim e o resto eu deixei lá pra queimar na sala, né?
Aí eu saio, o cheiro de queimado vai ficar ali um pouco, mas fica tranquilo, nada de muito importante tá acontecendo aqui na sala. Bem, beleza. Eu não sou tão curioso assim. Eu gosto de ficar fazendo as minhas coisas, sem perturbar ninguém. Eu peguei isso um pouco do meu irmão, a mania dele, mas. Enfim, tudo bem. E ele, você vê que ele continua andando de um lado pro outro e botando algumas carnes no fogo. Ah, então tá bom. Aí eu volto pra sala principal com um saco pingando sangue, né? Eu tenho literalmente um saco um pouco cheio pingando sangue, né? E eu tento prender ele assim na minha calça, né? Tipo, ele é um pouco grande, não é enorme, né? Mas dá pra notar que tem algumas coisas ali dentro, sim, né? Me dá um Volta. teste de intuição, por favor, Razel. Deixa eu ver aqui. Intuição, calma aí. Deixa eu ver se eu sou treinado aqui. É com carisma. 14. Você não era tão difícil de perceber. Mas você percebe que o Eric tá muito mais tranquilo do que qualquer tipo de cozinheiro comum, vendo você saindo de dentro do quarto, botando do escritório, botando fogo, saindo com um monte de saco de carne, de um cadáver pingando da sacola. Você percebe que ele tá muito tranquilo com isso tudo. Na hora que você tá saindo da cozinha, você para e pensa, nossa, que estranho. Eu paro ali. Qual é seu nome? É que eu não sei que o nome dele é Eric, né? Qual é seu nome, É. garoto? Ah, me chamo Eric. Você tá muito tranquilo para o que eu acabei de fazer e falar. Ah, sabe como é que é, né? A vida em Coren sempre é uma emoção. Já tá acostumado com isso, então? Posso te fazer uma pergunta? Diga. Há quanto tempo você trabalha aqui? Bom, aqui eu diria que faz algumas semanas só. Já trabalhou pra mais alguém da família desse cara? Algum Hum, conhecido? não, na verdade eu trabalhava perto do porto. Eu trabalhava na taverna que fica no porto de Coren. Aí, infelizmente, lá, por alguma razão, eu não pude mais trabalhar lá e, enfim, aí me mandaram pra cá. Entendo. Bom, espero que continue com um bom trabalho. Ah, obrigado. Daqui a pouco eu vou levar um pouco de comida pra vocês. Ah, tá bom. E aí eu, eu saio. Ainda um pouco incrédulo com o que ele disse, mas eu vou e volto pro mesmo lugar que eu tava sentado, né? Esperando pra ver se a tartaruga vai sentar com a gente ou vai conversar com algo. Então eu vou Perfeito. voltando. E tentando esconder o máximo possível o saco, né? Entre aspas, né? O Jacobinho eu tô cagando se ele vai ver ou não, mas o resto não queria que visse o saco pegando. Só me dá um teste de furtividade, só pra eu saber quanto bem escondido você tá conseguindo manter isso. Mas Tá. enquanto isso, Raitaro, o que que você escondeu muito mal? Caralho, eu nem escondi, tá à vista, foda-se. Porra, tá em cima da mesa. Enquanto isso, Raitaro, você ficou, enquanto o Lírio subiu e o Razel foi no escritório, o que você ficou fazendo? Você só ficou observando o Jacobin? Eu ouvi a luta que aconteceu ali em cima. Sim, sim. No momento que o Razel tá chegando, você consegue. Na verdade, todos vocês conseguem escutar uma correria lá em cima e alguns gritos do Lírio, tipo: Oi, o que que tá acontecendo aqui? Na parte de cima. Mas um pouco abafado pela distância. Eu chego perto da mesa e questiono com eles. O que que tá acontecendo ali em cima? Vocês sabem de algo? Pergunto Eu pro sei. Raziel e pro Jacobin. Eu sei o mesmo tanto que você, eu só peguei a espada dele. Tu vê que a espada do Lírio, que não tá, que tava limpa, né? Mano, ela tá coberta de sangue. Eu só peguei a espada do velho. Eu olho pro sangue assim, né, na espada. Eu Tu vejo também esse, consegue notar a bolsa agora que tá é, comigo. Porque eu não escondi porra nenhuma, né? Aparentemente. esse saco preto também. Fico me questionando se você tá falando a verdade, né? E dou uma indagação. Você realmente não sabe o que tá acontecendo? Lá em cima não. Eu voltei pra sala onde eu tava. Onde eu descansei. E aí eu largo a espada assim na mesa, assim. Que começou a sujar a mesa de sangue, né? Mas. Você quer que eu veja o que tá acontecendo lá em cima? Não é algo de meu interesse. Só achei bem estranho
uma gritaria e correria nos andares de cima. Bom, E principalmente uma espada com sangue. é. À primeira vista não é algo normal. Tô apenas juntando o que pode ser necessário. A gente vai conversar sobre isso, mas preciso me preparar para uma luta, né? Então, vamos dizer que eu tô recolhendo o que é necessário para chamar alguém. Tudo precisa de um sacrifício, né? E normalmente algumas coisas começam pelo sangue. Então apenas coletei o que era necessário. Sacrifícios Vamos dizer que sim. por Você vê causa. que, você vê que ele tá bem triste falando, ele tá falando com uma melancolia inacreditável. Quando você fala sacrifício, você vê um olhar opaco e um olhar distante vindo do Raitaro. Algo como se fosse. Algo como se ele estivesse tentando compreender alguma coisa, tentando entender, tentando achar alguma justificativa para algo. E ele fica em completo silêncio. O Jacobin, ele olha pra você, Raziel, e pro saco que você tá levando e fala: esse por acaso é meu pai? Não? Quem é seu pai? Bom, Jacobin. É, você é seu pai? Não. Ele dá uma risada e fala: bom, não, na verdade meu nome é Jacobin Júnior. Não conheço seu pai. Ah, posso dar uma olhada na sacola? Ah, pode? Ele olha assim e as partes que você pegou dão pra identificar quem é, tipo, o pedaço do rosto, o cabelo. Cara, eu não peguei nada da parte superior. Eu peguei, tipo, parte de braço, perna, órgãos, nada, tipo, que dê pra identificar a pessoa. É literalmente partes aleatórias. Nada de cabeça, pelo, nada. É Perfeito. literalmente. Ele olha assim e fala assim: ah, bom, com isso daqui eu não consigo identificar, mas provavelmente eles vieram aqui e já falaram que mataram ele. Eu não gostava dele, ele fazia muitas coisas ruins. Tanto pra mim, quanto pra minha mãe. E bem, eu fui descobrir quem ele era quando eu já tava bem velho. Então eu realmente queria limpar um pouco o mundo dessa sujeira toda. Bom, eu queimei um corpo que tava numa sala aí. Talvez fosse ele. Então, bom, já não tem mais o que fazer lá, né? Então, se você. Então, fique feliz com isso, eu acho, né? Eu meio que limpei os rastros dele. Ou o que é que sobrou, né? Dos rastros dele. É, sim. É. Bom, foi um fim à altura dele. Insignificante. E conforme vocês estão conversando, vocês veem o Lírio descendo as escadas por onde ele havia subido. Você vê Ah, ele descendo. Vocês primeiro veem a fumaça dele, né, do cachimbo, depois ele aparece. Em meio à fumaça da porta. eu puxo essa espada dele que eu tinha botado na mesa, né? Ah, velhote, a sua espada. A Ah, espada pingando sangue. Ah, sua por que espada. que a minha espada tá. Onde é que você enfiou a sua espada? Entendeu? Como eu não consegui esconder, o Lírio claramente vê a bolsa de sangue pingando ali do meu lado ali. Menos né, do que a espada, mas tá pingando também. Ah, nada, eu não fiz nada. Ah, tudo bem. Eu entendi. Fiz nada, né? Bom, de qualquer forma, eu imagino que seja algum encantamento ou invocação. Tô só me preparando, Mas, Lírio. Tome sua cê, espada. obrigado. Eu vou dar uma limpada. Ah, tá bom. E cadê o resto? Você vê que cada vez mais que o Raziel fala, parece que ele tá cada vez mais triste falando. E cadê o resto? Na verdade, eles tiveram algum tipo de problema. Apareceu uma pessoa infiltrada de capuz completamente roxo e tentou atacar eles. Aí quando ele fala isso, o Jacobin ele olha e fala assim: ué, capuz roxo? Até onde eu sei, quem usa capuz roxo. Só conheço uma pessoa que usa capuz roxo.
em todo o reino. É bem difícil de ver alguém com esse tom. Mas quando eles chegarem aqui eu pergunto direito que eles sabem quem eles são? E o Lírio olha e fala, eles sabem claramente quem são, era alguém das minas. Ele olha assim, curioso, e fala assim, o Jacobinho olha e fala, bom, alguém das minas usando capuz roxo? Difícil. Mas tudo bem. Assim que eles descerem a gente conversa melhor. O Raziel dá uma contestada. Mas como entrou aqui? Não. É, é isso mesmo que eu quero saber. Eu estive em alerta durante boa parte da noite. Mestre, a gente, claramente, quando a gente chegou, né? A gente olhou o prédio por fora e depois por dentro, né? Eu sei do terceiro, que tem um terceiro andar na teoria, né? Sim, O Raziel fala. Eu cheguei há pouco tempo, né? E você já estava aqui. Não fui no segundo andar, né? Mas tem um terceiro andar. Vocês chegaram a averiguá-lo? acredito que o Dante, ele foi lá, ele esteve lá. E ele não encontrou nenhuma passagem ou alguma coisa que poderia fazer alguém entrar? Não, ele encontrou apenas uma janela. Entendo. Bom, o corpo ainda tá lá no segundo andar. Eu posso tentar conversar com ele pra entender as coisas. Bom, tiveram a mesma ideia que você. Aí ele aponta pra sacola. Ah, Então, eles vão trazer o corpo em picadinhos. E você pode, não sei se dá pra fazer, eu pessoalmente não compreendo muito bem, mas talvez dê pra fazer algo. eu acho difícil. Se não tiver uma boca, eu acho que não deve dar pra fazer muita coisa. Enquanto isso, no andar de cima, um corpo estava terminando de ser picotado. Dante, você é até que bem resiliente a esse tipo de brutalidade. Você já fez coisas assim? Sim, muitas vezes. 99% do tempo eram criaturas. Mas qual a diferença? Bem, afinal de contas, todos somos criaturas, né? Até ela bota a mão assim na cicatriz, né? Ela meio que aperta. Talvez eu seja também, né? Vem cá, você não conseguiu transformá-lo naquele tipo de espectro? Não, sim, sim. Na teoria o mestre só esqueceu de botar o token, mas o Spectre tá cortando o corpo ali. Sim, Ah, sim, exatamente. Eu só, eu, de eu fato, eu olho, esqueci de eu botar o olho token. assim pro espectro ali. Bom, eu vou. Calma aí. Eu vou. Ainda estou com um pouco de sono, me desculpe. Eu vou Tudo lá bem. embaixo. Tudo bem, eu já me encontro com. Bem, talvez seja a última vez que você me veja por um tempo, mas. O Viratus vai lá, ele tem coisas pra falar também. E você vai demorar muito para lidar com esse corpo aí? Bem, eu vou mandar o Spectre jogar o saco no mar e eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em cima. Depois eu desço. Eu não, né? Mas enfim, você entendeu. Ele tá cortando e jogando dentro de um saco ou ele tá cortando ainda? A essa altura ele já tá terminando de cortar. Lembre-se que ele tem 15 metros de deslocamento a cada 6 segundos também, ele é rápido. Tá. Eu olho assim. Seria uma boa que você queimasse um pouco as partes antes. Isso vai diminuir o cheiro de sangue enquanto ele se move. Bem, se eu queimar, a sacola vai queimar junto, você não acha? É só você queimar antes de colocar na sacola, né? E você tem alguma coisa pra apagar o fogo? Na verdade eu tenho. Você pensou bem. Querido, prestidigitação. Querida, Querida, prestidigitação. Com bem, prestidigitação eu acendo e apago o fogo. cara, você fazendo essa cena, você vê algo que, tipo, você não costuma ver. Você nunca viu, na verdade. E você vê a Nyx dando um sorriso meio que genuíno assim. Quem imaginaria que eu me aliaria com o Paladino pra esconder um corpo? A vida sempre nos surpreende, né?
Bom, você se surpreenderia com as coisas que eu fiz antes de me tornar um paladino. Enfim, aí ele vai queimando o corpo, né, mas pra tirar um pouco do cheiro. Aí eu coloco meio que na sacola, ajudo o Spectre até a colocar na sacola. Se quiser eu vou cortando com a minha foice pra ser mais rápido também. Aí eu olho pro Spectre, então, eu não sei qual que é o mar mais próximo, mas você leva, você voa e você chega rápido, depois você volta aqui. Não vai ser eu que vou estar aqui pra te receber, mas você já conhece o outro, então menos mal. Aí eu dou um papel pra ele escrever. Perfeito. Só um questionamento. Esse é o espectro da criatura que você acabou de matar, certo? É verdade. Eles não mantêm as memórias do outro espectro, né? Tem esse fato. Então eu explico. Quando você chegar aqui, você ainda vai sentir que a outra criatura é seu dono. Então obedeça-o. Ele é um Tiflin. Você percebe que esse espectro ele é muito mais tranquilo comparado com o outro. E depois eu tenho perguntas a te fazer também. Mas primeiro vai resolver seu trabalho, vai? E ele vai terminando de colocar na sacola, depois de queimar e cortar, ele vai colocando na sacola e vai atravessando, vai levando o corpo e atravessando as paredes e levando a sacola. Enfim, Dante, você pode ir na frente que eu tenho algumas coisas a preparar aqui primeiro. Mas, obrigado Não pela... precisa insistir. Mas obrigado pela conversa ainda assim. Por nada. E ele vai. E mestre, eu vou... Só me dar um pequeno disclaimer aqui de uma coisa que eu realmente esqueci. O Barba, ele não quis comprar aquela máscara de diabo, né? Que eu tentei vender. Não. Eu lembro que ele tá. Então eu vou pegar essa máscara. Ela ainda tá com efeito mágico, certo? Sim. Eu vou usar dissipar magia para que ela se torne apenas uma máscara estética, tá? Tendo dissipado a magia, eu vou pegar o meu kit de tintas de disfarce e vou começar a personalizar essa máscara para ela ser diferente, tá? Perfeito. Quando eu É terminar aquela isso, máscara de escamas, certo? não, é a máscara vermelha do diabo que eu tô Ah, personalizando. tá. Ah, Entendeu? tá, beleza, beleza. Ela vai estar totalmente diferente. Tá, E beleza. aí ela não tem nenhum espelho nessa sala, né? Não, não tem. Tá, então quando termina, ela olha, ela bota um pouco a mão ainda na cicatriz, ela olha para as mãos. Enfim, eu espero que você consiga fazer o que você quer fazer. Não sei se vai dar pra juntar todo esse pessoal, mas você é bom com as palavras, né? Eu acho. E ela diz isso enquanto ela vai trocando de roupa, assim, e vai se criando um chifre preto de carneiro. O cabelo branco dela vai não encurtando, mas vai se tornando preto. A pele dela meio acinzentada, os olhos verdes, essa aura meio maligna, assim, meio de um cara mais solto, né? Vamos dizer assim, entendeu? Com as roupas pretas, assim, não muito diferente do que ela tá usando agora. Olhos verdes, chifres. Aí ele vê, o Viratis ele vê essa máscara. Ótima ideia. O maluquinho vai adorar essa merda aqui. Enfim. Eu não acredito que vou ter que falar com aqueles otários lá embaixo. Puta que pariu. Será que o Jacobinho ainda tá aqui? Puta merda. Enfim. Ele guarda a máscara assim na bolsa. Vamos ver o que essa porra quer. Vamos lá. E ele vai descendo. Perfeito. Enquanto isso, lá embaixo, Dante, você está. Assim que você desce, você vê a seguinte cena. A Elizabeth, ela terminando de se ajeitar e falando pro Fenrir: Ah, pronto, já tô preparada já, desculpa a minha demora. E na mesa, à distância, você vê o Jacobin, o Lírio, o Raziel e o Aitaro sentados à mesa. E o que te chama muita atenção é que tem uma sacola preta pingando sangue na mesa assim. Não tá na mesa, tá no meu bolso! Pô, impossível. Tem muita coisa pra estar no seu bolso.
Tem muita Mas coisa. vo- Não, não tá no meu bolso, ela tá presa na calça. Ela tá Ah, amarrada. tá, tá. Ela não tá Beleza. no bolso, ela tá amarrada na roupa. Ah, perfeito então. Então você vê na uma Cheirando sacola, a bastante sangue. Não, mas, sim, com um mestre, cheiro bem forte. eu ouvi tudo que o Fenrir ouve, vê, cheira por ali, ele me conta mentalmente. Então, assim, eu meio que tô ligado do que aconteceu, do que ele viu ali, né? Do que ele viu, ouviu e sentiu ali. Sim, É, sim, mas o, agora você tá visualmente sim, observando. Dante desce, né? Ele tá olhando ali pra aquela situação. Meu Deus, é pior do que eu imaginava. Realmente é uma verdadeira baguncinha. Nossa, o termo baguncinha é bem ruim, hein? É realmente uma verdadeira bagunça. Ele passa. Fenrir, é, não deixe a garota aqui com tudo isso, não. Leve ela para aquele canto de lá. O Fenrir vai levar Elisabeth pro canto de cá. Claramente ele não vai levar ela pra aqui, que é onde ela sofreu a situação lá, né? Mas ele vai levar ela pra cá, onde é o. Perfeito, nessa outra mesa, né? E vai começar a ensinar ela algumas coisas sobre a vida. Perfeito. E vocês E- veem, todos vocês trocam esses olhares, vocês se veem, né? Vocês veem Dante se aproximando, e o Lírio olha pra você e fala assim: Ah, Dante, tudo bem? Conseguiram resolver a situação lá em cima? Consegui. O Dante ele se aproxima, ele puxa assim a espada dele, ele coloca assim, ele coloca assim ela próximo assim ele puxa não, ele invoca a espada dele na mão dele, ele coloca ela assim próximo assim ao pescoço do Jacobin. O Jacobi fica olhando assim, ele coloca as duas mãos pra cima e fala: Ah, tudo bem, Dante? O que aconteceu? Me diga, Jacobin, você disse que era impossível um minerador estar com um capuz daquele e que apenas uma pessoa no reino usa um capuz roxo. Eu juro que quero entender como alguém que sai por aí apenas espiando as coisas pelo reino sabe de tanta coisa. Me diga, com o pai daqueles, você nunca teve acesso ou contato com coisas relacionadas ao culto? Ah, bom, quando eu descobri quem era meu pai e que meu pai era ele, bom, eu fui tentar me aproximar dele. Afinal de contas, eu descobri, minha mãe me teve escondida e ele não quis saber que ela estava grávida e minha mãe me criou sozinha. Quando eu descobri que ele era meu pai, eu me aproximei dele, mas ele já estava dentro já não era mais a equipe Esperança, ele já era da organização Cobra, né? E já fazia coisas horríveis. Ele já estava aqui na Casa das Tentações. E quem é este tal indivíduo que você conhece que utiliza capuzes roxos? E ele puxa Bom, assim a roupa, né, ali. Inclusive eu sinto magia vindo da roupa. você sente magia, você sentia magia no período que ela estava sendo usada, mas a partir do momento que vocês mataram o usuário daquela capa, a magia se dissipou. Ok. É agora apenas um capuz ensanguentado e um pouco cortado. Bom, sim, eu sei que existe uma pessoa. Alô, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Bom, sim, eu só tenho uma pessoa que eu sei que utilizava capuz roxo. Era da equipe Esperança e depois, posteriormente, virou da equipe da Organização Cobra. O Zamote. Que mais pra frente adotou o nome de Tomás. Que, se analisar bem, o nome dele é o contrário. É bem sem criatividade, pra falar a verdade.
Entendi. Mas ele não tá aqui. E aí você vê que o Raziel ele começa a olhar o livro dele. Bom, ele era da equipe Esperança, mas até onde eu sei, quando eles viraram a equipe a Organização Cobra, por alguma razão, ele que mandava no Jacobin. Você sabe onde tá ele? Difícil saber. Eu sei que o Jacobin, ele enviava cartas enviava dinheiro, na verdade, e recebia algumas cartas com algumas instruções. Eu acho que o amigo de vocês deixou. Com o Lírio. Aí o Lírio fala, realmente, o Luanes pegou, ele tava no escritório do Jacobin. E ele coloca as cartas na mesa, assim. As cartas não, né, os bilhetes. Tá lá em cima, do lado do, do mapa, tá? As cartas. Aham. Sim, sim, sim. É, e É, ele, e ele continua. Bom, eu sei que ele obedecia. O Jacobin não, o Tomás ou Zamote. Ele, depois que virou Organização Cobra, ele mudou de nome. então, tipo assim, percebendo, só eu sei onde tá o Zamote, né? Porque o corpo do pai dele contou, né? Que tá Sim. no. Tá. Mas eu continuo não contando essa informação. Eu dou uma olhada nas cartas. Tá. Aparentemente, não explica então por que eles queriam aquele ser que estava na tumba, né? Eles só não queriam que ela saísse de novo. Tá. Eu sabia que tinha algum ser espiritual aqui, talvez maligno, mas eu não sabia a razão pelo qual ele estava aqui. Eu tenho uma certa ideia, na real. E vocês escutam descendo do segundo andar, alguns que já conhecem, essa figura que foi descrita anteriormente, com chifres, Virates, descendo e observando vocês. Aí, cara, quando eu chego, eu vejo que o Jacobin, ele ainda tá ali. Jacobin, tenho novidades. Tá disposto a ouvir? Claro, tudo bem, mas Dante, será que você pode abaixar essa espada? Ele meio que vai tateando assim um pouco Não precisa baixar, não. Não precisa a baixar, sua não. espada para meio que pedindo pra você poder abaixar a espada, tirar, desapontar pra ele. Por coincidência, Jacobin, por coincidência. Você chegou aqui, trouxe várias pessoas numa carroça e chegou um outro indivíduo. Um indivíduo mascarado. Coincidência, você não acha? Bom, o Lírio falou, né, desse indivíduo pra mim, que ele apareceu e tentou atacar vocês, e que vocês falaram que ele era da. Ele tava. Ele era das minas, né? Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Era das Minas? Você falou O isso, Lírio. Lírio? O Lírio comentou. O Lírio Hum, ele olha e fala, realmente eu comentei. E cadê o tá. corpo dele? Bem, daqui a pouco Queimado, ele. picotado. Daqui a pouco o corpo dele vai pra um canto, mas a alma dele vai pra outro. Daqui a pouco ela tá chegando aí. Tu vê que o Raziel bota a mão na cabeça. Lily, você tava certo. Não sobrou nada pra perguntar. Não sobrou Fique, tran- nada pro Betinha. fique tranquilo, fique tranquilo. Eu tenho algumas ideias. Mas, Jacobinho, olha só. Não sei se é o destino que tá jogando contra você. Não sei se você é um cara extremamente azarado. Mas coincidências desagradáveis costumam acontecer quando você tá próximo. Você não acha? Bom, qual foi. Bom, ele atacou vocês, mas. Vocês conseguiram alguma informação dele? Quem ele era? Alguma coisa assim? As informações estarão chegando. As informações estarão chegando. Bom, tudo bem, eu já me mostrei que eu vou colaborar com vocês. O que vocês perguntarem, eu posso responder. Eu tenho, inclusive, muitas informações interessantes. Você está me Enfim, tirando. Você está me tirando um pouco da. Essa situação toda está me tirando um pouco a paciência. Eu tiro assim a lâmina assim do. Eu desinvoco a lâmina ali, né? E eu meio que pressiono assim o ombro dele, o forçando a se sentar.
E ele senta assim sem a menor resistência. Lá ele. Na É, cadeira. Enfim, não quero interromper o que vocês estavam falando, mas. Podem continuar falando aí que eu vou ouvir. Vai lá. Calma, calma. Vou ter que conjurar um negocinho aqui. Oi, rapaz. Bom, Eu vou como eu conjurar. tava... Eu vou conjurar. Zona da Verdade. Zona da Verdade. Esfera, né? Esferinha. Deixa eu ver aqui pra. Só É o que? ver Ela onde no ele raio de tá. esfera? É o raio de 4,5. Tá, beleza, tá todo mundo dentro do raio, sem problema. Eu tô dentro do raio também? Sim. Tá. Cara, eu sei o que que é, né? Eu conheço magia, né? Cara, eu levanto no momento que eu vejo e eu saio do raio dela. E eu sento na cadeira mais longe que tem. Perfeito, pra sair do raio, né? Sim. Beleza. Eu vejo a magia, eu sei qual é a magia. Você nota nitidamente que o Raziel, ele levanta, ele pega o livro de volta, né? Ele vai andando como que não quer nada e senta em outro lugar e fica olhando. Eu vou aproveitar essa deixa pra fazer algo rapidinho aqui também. E mestre, eu vou me deslocar um pouco para longe só pra fazer o Só ritual passar do círculo. esotérico. Pra fazer o ritual esotérico também, pra recuperar uns slots. Tá? Tá. Mas pra que tu vai recuperar slots se você dormiu, cara? Tu já tá com todos os seus slots. Eu acabei de usar dissipar magia. Mas perfeito, Dante. Pode seguir o que você tava fazendo. Bom, é neste momento que você irá me contar tudo que sabe. Claro. Bom, algum tema específico? Vamos lá. Primeiramente, Jacobin, você nos disse toda a verdade até agora. Você tem alguma coisa a ver com esta organização e com os perigos que nos têm assolado? Não. Não tenho nada a ver com o que tem assolado vocês. Bom, se você considerar que eu falei pra vocês virem pra cá pra poder matar o Jacobin, com o intuito de matar o Jacobin, se vocês considerar isso, talvez. Mas minha intenção não era que nenhum de vocês morresse ou coisa do tipo. Apenas que Você ainda vocês... esconde algo da gente? Eu Ainda ainda há tenho alguma informações. informação? Sim, eu tenho algumas informações interessantes. A principal, acho que era isso que eu comentei sobre o Tomás e o Zamote. Mas algo referente a você. Dante Ironheart. Bom, eu fiquei sabendo, existem boatos que alguém com o mesmo nome que você, de alta patente, de um reino bem distante daqui, começou a vir pra cá por alguma razão. Ele está vindo com uma tropa, não só ele, mas ele está vindo acompanhado. Não sabemos exatamente o motivo, mas e ele está bem distante, vai demorar talvez algumas semanas ainda. Dante, ele cruza assim os braços. Ele começa assim a pensar. Ele cutuca assim a testa dele. E ele continua. E o Jacobin percebe que você está nessa posição e fala: Bom, eu queria vir aqui passar algumas informações para vocês e, bem, talvez essa fosse importante para você especificamente. Mas agora, vendo a situação, eu fico feliz que vocês conseguiram acabar com o Jacobin. E o Lírio, ele tá fumando o cachumbo dele ao lado de você, ao lado de vocês, e fala assim: Raitaro, tá vendo só? A gente realmente precisa de ajuda. E ele senta na cadeira. Ah, o Raziel tá Bom, sentado logo atrás do Liro, tá? Tipo, ele tá sentado longe do range, né?
Mas ele tá sentado na cadeira ali atrás, olhando assim. Ah, era essas as perguntas que você queria fazer, Paladino? Precisava da magia? Ele ignora. O cara olha assim pro Jacobin. E ele vai se sentar. Dante, você escuta um sussurro vindo da sua espada, sua nova espada. Mata ele. E não fala mais nada. E parece que ninguém ouviu, somente você. E o Jacobin continua falando. Bom, o que vocês precisarem saber, eu busco bastante informação. Depois que eu descobri que ele era da Organização Cobra, eu busquei bastante informação sobre ela. E eu não sei onde o Zamote, nem o Tomás está, mas eu sei que ele enviava cartas. E ele recebia cartas e enviava o dinheiro de volta. Não sei bem pra onde. E o Arthur, sabe? Arthur? Ele olha pra você assim e fala, bom, Arthur? E na hora que ele vai começar a falar, o Lírio interrompe e fala, o Arthur, ele era um membro da equipe Esperança. Olha, Lírio, Agora, com todo respeito, eu não perguntei provavelmente... pra você não, cara. Eu não perguntei pra você não, cara. Depois você fala. Tá interrompendo o cara, porra. Jacobin, e o Arthur? E o Lírio fala, ai, meu Deus do céu, Virates. E o Jacobin, ele continua. Bom, o Lírio tá certo. Ele era um membro da equipe Esperança, que, como já sabemos, virou da equipe da Organização Cobra. Ele vai fazer algumas. Ele vai com bastante frequência pra igreja. Ele vai pra igreja da Luz Perpétua, com uma certa frequência. Ele era um dos mais fortes. Eu acredito que, na minha opinião, ele era o mais forte de toda a equipe. Na época ele liderava a equipe, agora ele permanece lá. Ele vai fazer algumas entregas e buscar algumas coisas na Igreja da Luz. Então vamos começar agora a conversa sobre as coisas. Então, se puder, retirar o feitiço. Não quero. Não, tem coisas que eu não quero contar, então, se puder. Pra agilizar o meu trabalho. É, se eu fosse você, eu não me preocuparia tanto. Você não vai ser obrigado a dizer nada aqui. Apenas não poderá mentir. Se esta é sua preocupação, pode falar daí mesmo ou simplesmente não falar. Não temos por que confiar em qualquer uma das pessoas que chegou aqui após todo o conflito. Irei confiar em alguém que sabe a localização de todos da família das cobras? Bom, ainda assim não confiaria. É, mas você tá confiando no cara que tá do seu lado. Bom, eu conversei com o pai dele. Coisa que vocês não fizeram. Pra alguém que tem um bruxo no time, né? Não conversar com os mortos é um tanto esquisito. Mas eu fiz o trabalho sujo, aparentemente. Eu sei onde tá a Isso não o família. torna confiável. Não, não me torna. Você vê que ele tá falando muito triste, ele tá muito triste falando, né? Não torna. Mas de qualquer forma eu ainda quero a cabeça deles. E então é o suficiente por enquanto. O suficiente pra você, não para nós. Não importa com o que você acha, Paladino. Seus deuses me enojam e você tem alguns que te seguem. O importante é que esse velho já conseguiu o que eu precisava com o velho. E ele já vai me dar o que eu preciso. E ele confia em mim. É o importante pra mim por enquanto. Por mais que esse velho vá morrer em algum momento porque fuma pra cacete, eu consigo perceber isso. Se ele confia em você, não há por que ter desconfianças. Entre na área, Não é porque eu o que confio lhe no velho, aflige. não é porque eu confio no velho que eu confio em vocês, né? E não é porque o velho confia em você que nós confiamos em você. Mas eu não preciso que confie em mim. Eu tenho a informação. Vocês não sabem nem pra onde ir além da igreja. Vão ficar parados, não vão? A gente não sabe o quê? Vocês não sabem aonde estão os outros além da igreja. Eu sei a localização de todos. Inclusive o de Zamote. Perguntei apenas pra saber se o nosso amigo Jacobin saberia a informação dele. Mas aparentemente, só eu sei mesmo onde estão todos eles. Inclusive, Raitaro, você foi na floresta, né? Encontrou algo de interessante lá? No pântano?
Alguns questionamentos só. Que Então não é tipo de questionamentos? Algo que meros humanos não entenderiam. Mestre, eu Eu não lembro sou que. humano. Teoricamente Beleza. eu também não sou humano. Mestre, eu lembro que um dos irmãos morreu no pântano, não foi? Sim, Tá. Então, a perturbação provavelmente vai aqui uma informação grátis, né? Um dos irmãos morreu no pântano. Quem o matou, não sei, mas inclusive talvez seja por isso que o pântano está com problema. Pode ser um bom ponto para partir após irmos à igreja e encontrar o outro. Mas provavelmente a causa da perturbação do pântano, a qual o Raitaro comentou, é por conta da morte dele. Você tá falando Bosque dos Sussurros quando você diz o pântano? Não conheço muita cidade, mas acredito que seja o único lugar que tem aqui, né? Uma Enfim, perturbação de alguém. E vamos lá. provavelmente ele. Quatro. O Dante desfaz a área e ele começa a desenhar ali naquela mesa uma espécie de círculo, né? Mágico. É o seguinte, sim, um cara morreu no Bosque dos Sussurros. Eu estava lá, eu vi. Esse grandão, ele é um dos membros da organização Cobra. Era um Golias, para ser mais específico. E o corpo desse Golias foi parar lá na mansão dos Hernandes. Se ainda está lá, eu não sei. Não voltamos lá. Então, eu acho que se tiver alguma outra coisa no bosque, não vai ser por conta desse indivíduo. Pode ser que talvez os membros da organização Cobra estão começando a ser inteligentes e indo Ou investigar os mortos. Porque eles estão percebendo que a equipe está morrendo um por um. Eles devem ter começado a investigar. E esse cara que apareceu lá em cima, talvez tenha sido enviado por eles. A questão é a você. Mas. seguinte. Pode falar, perdão. Ah, você disse que o Golias morreu, né? Mas pelo que você tá dizendo, não foi vocês. O que tá Bem, na na verdade, floresta poderia ter ocasionado isso? Bem, na verdade, é porque quando eu digo que não fui eu digo de uma forma estranha. Eu vou ter que explicar essa merda depois, senão vai ficar tudo confuso nessa porra. Mas é o seguinte, todos me ouçam aqui, por gentileza. Ele vai andando aqui, ele sobe em uma dessas mesas em que não tem ninguém, né? O papo é reto. Quando eu cheguei aqui, eu tava vindo pra Casa das Tentações, eu pensei, porra, tô vindo aqui pra zonear, pra meter porrada em vagabundo, pra me divertir, pra sentir a adrenalina do combate. Só que quando eu cheguei, só vi merda. Eu só vi merda. Eu vi a situação degradante que essas mulheres aqui estavam. Eu vi uma criança aqui dentro. Eu fui atacado logo após acordar. Uma súcubo maluca tá liberta. E pra piorar, um aliado nosso se foi. Um aliado que, apesar de eu ter minhas diferenças, eu valorizava muito a coragem dele. Era um cara meio ignorante, mas ele sempre batia de frente com o problema. Ele nunca fugia. E ele se foi fazendo exatamente o que ele sempre fez. Uma pessoa honesta Seu aliado e tá sincera. vivo. Só pra te informar, eu já contei isso ao Lírio. Eu acho que ele não passou a informação pra vocês, né? O Lírio, se você passar mais tempo conosco, você vai ver que o Lírio e nada é quase igual. Mas a questão é a seguinte: eu, basicamente, já tive discordância com quase todo mundo nessa sala. E acabou o tempo de sacanagem. Acabou o tempo de briga, de intriga. O que a gente está para enfrentar é muito maior. A gente precisa deixar essas merda de lado. A gente precisa ignorar essa porra. A gente não precisa gostar um do outro, ninguém é que se ama. Mas a gente tá junto nessa merda, tá todo mundo com o corpo cheio de bosta. E se a gente não começar a se organizar, as coisas vão ficar pior. Então, se a gente se unir, não vai ter Tron, não vai ter Tomás, não vai ter Zamote, não vai ter Sucubo, não vai ter porra nenhuma pra nos deter, caralho. É só a gente agir de forma racional. Parar de briga, parar de esconder, de mentira. E eu digo você também, ô Jacobin, caralho. Seja honesto, porra. Você tá com o teu pescoço
na guilhotina. E você continua pedindo pra ela cair. Então toma jeito. E se a gente se unir, se a gente se organizar, a gente consegue deter Tron, deter o inferno que for. Mas precisa parar essa zona. Porque do jeito que essa guilda tá uma zona. A gente precisa organizar essa merda. E o que você propõe? O que eu proponho? Simples. Se vocês pararem de brigar, porra. Simples. A gente começar a agir como uma equipe decente. Eu digo isso pros novos e pros antigos, tá? Você acabou de entrar, já tá dando fone em todo mundo, tá achando que é um fodão. Entenda que ninguém aqui é melhor do que ninguém, porra. Você tá tão na merda quanto a gente. Bom, teoricamente eu não entrei, né? O Lírio nem fez o convite. Eu só estou buscando o que eu preciso, né? A porta tá aberta, se Lírio você nem- quiser. Ah, O, eu, o olho Lírio. eu olho pra porta do local e ela tá fechada. Eu olho pra ela e vejo ela fechada. E olho de volta pro Flash. É. Eu uso prestigitação e abro a porta. A porta tá aberta. Se você quiser sair, amigo, eu não vou te culpar, afinal eu mal te conheço. Porém, se você ficar, eu aprecio a ajuda. Porque do jeito que a merda tá piorando, em breve, todos nós vamos ser vilões nacionais, vilões da nação. Vamos estar todos procurados. Não consigo garantir pra ninguém que todo mundo vai sobreviver até o final. Mas aqueles que sobrarem carregarão a vontade dos que se foram. Assim como faremos com o Maliketh, que aparentemente não tá morto, mas não sei lá quando é que eu vou ver esse cara de novo. Então a questão é simples. Vocês estão nessa merda comigo ou não? É sim ou não? Viratz, você falou bem. E sim, o convite fica aberto pra vocês dois. Mas, e de fato, não podemos garantir nem um pouco que a vida de vocês vai estar segura. Mas eu acredito que nós temos interesses em comum. Então, o convite está aberto. Vocês querem fazer parte da mão do crepúsculo? Cara, o Raziel ele levanta, ele vai andando assim, né? Como se fosse embora, né? Ele dá a volta aqui entre o Jacobin, né, e o Dante. Ele abre o livro assim na mesa, tira um papel e mostra um mapa que ele desenhou, onde tá todos os membros da família, né? Então, vamos planejar então aqui o plano. Podemos começar então vindo aqui, né? Como a gente já tá, como eu acho que a maioria aqui é na igreja, né? E logo depois vir no pântano, já que é onde tá a perturbação. Zamote tá no castelo. Provavelmente deve ser o lugar mais difícil de adentrar. Então a gente pode pensar em como entrar por último. Pensando que ele vai provavelmente também se proteger após a gente ir na igreja e botar lá abaixo. O outro está Sinceramente, há um ponto a se pensar sobre a igreja. Hum. Todas as ações que tivemos até agora foram estranhamente isoladas por parte. Se botarmos a igreja abaixo, o clero, ele ainda sempre é uma grande um grande pilar de toda a sociedade. Quando fizermos isso, o reino estará alertado. Se iremos fazer alguma parada além do castelo e da própria igreja, precisamos fazê-la antes mesmo de adentrar a igreja. E eu estava planejando algo junto a Frastes, a Viratz. E meu planejamento é um tanto quanto simples. Este local, ele é um pouco mais evidente do que a nossa real base da guilda. Nós usaremos ele como uma espécie de isca. Nós estabeleceremos um ponto de encontro aqui, neste local onde nós estamos. E usaremos esse pequeno estabelecimento como uma forma de reunir indivíduos notáveis que possam nos auxiliar. E enquanto enfrentaremos a igreja, usaremos da influência desses outros indivíduos e organizações
para manter a guarda real ocupada. Se sairmos da igreja com vida, com certeza seremos emboscados ou confrontados por figuras que representam a realeza. E a partir desse ponto, com certeza estaremos muito mais frágeis do que quando entramos. E independente disso acontecer ou não, mesmo com a presença de. Mesmo com a participação de outras figuras, pelo menos podemos desejar que a guarda real não esteja com toda a força vindo atrás de nós. Ou seja, o que eu proponho é que, assim como havia a gangue do rato, que entremos em contato com outras forças do submundo de forma breve e rápida e utilizemos de nossa influência e o dom de nossas palavras para convencê-los a nos ajudar como como se usássemos eles de alguma forma, ou quem quer mais que possa nos auxiliar para para que eles de certa forma mantenham a guarda real ocupada. É um excelente plano. Então, vamos usar esse lugar aqui como base. Uma provisória. É isso, então. Exatamente. Mas mestre, esse lugar. Aqui fora, as paredes são de madeira, né? Tudo é feito de madeira, né? Por mais É que madeira e pedra, madeira e pedra. o lado de fora é pedra, né? Sim, Tirando a porta, né? isso, isso. E a janela, e algumas janelas. Você não acha que, por mais que a gente use esse lugar, claro, a maioria é seguro, né? Pedra, mais difícil de quebrar se não usarem magia, né? Se for espada, qualquer coisa assim, mais difícil de quebrar, né? Mas a porta é de madeira, né? Pra arrombar isso aqui é bem fácil, né? Na Por verdade, isso que também isso temos os será algo esconderijos lá provisório. embaixo. Também temos os esconderijos lá embaixo, é uma possibilidade. Na real, Jacobin, você disse que você tinha pedra, não tinha? Tenho, tá na minha, na minha carroça ali, eu posso pegar lá se vocês quiserem. Quantas pedras você tem, Jacobin? Ah, tenho bastante, na verdade. Me traz 5 de tamanho médio. Na verdade, 6 de tamanho médio. Ah, Deixa, tudo bem, deixa perto da porta ali, fazendo um favor. tudo bem, você vai fazer aquele lance que vai transformar, ele vai andando assim, você vai transformar a porta em pedra em porta, né? É, tudo bem. Vai lá, vai lá. Tá. E ele vai saindo, vocês perdem a visão dele. Bom, tem algo importante que quero falar que ele não escute, o momento é agora. Olha, esse cara, eu tenho uma certa ideia do que fazer com ele. Eu tava pensando em dar a oportunidade dele ser o coletor de recursos daqui. Ele faria a caça e a coleta. O fato dele ter uma carroça faz com que ele consiga ter fácil acesso a lugares bons para isso. E também ele consegue carregar muito material ao mesmo tempo. E ele mesmo disse que não sabe lutar direito, então... Além de que o fato dele estar sempre saindo para lá e para cá evita que ele esteja nos perseguindo e olhando para nós o tempo todo. Entendo. Precisamos traçar um plano exato de como lidar com a igreja. A invasão precisará ocorrer da forma mais organizada possível. E Bem, vocês veem o Lírio chegando com duas sacolas grandes de pesadas. Ele vem arrastando assim pela porta. E deixa do lado da porta duas sacolas de pedra bem grandes. Um Mestre, a gente minuto. tem um handout da igreja, tipo a rota ali da igreja, não? Ah, como assim, rota? No mapa, foto assim da igreja no mapa. Tem apenas ali a região onde ela fica, que é Igreja da Luz Perpétua, do lado da nobreza. Tá, vou abrir Um aqui o... minuto, gente. Aí eu vou ali entre as pedras, né? Cara, eu vou usar prestidigitação, né? Pra desfazer a porta de madeira, né? E eu uso uma magia, né? De quarto nível que é moldar rocha, né? A qual eu faço uma
duas portas, né? De pedra, né? Das 6 que eu pedi pro Jacobin, né? 2 eu faço as portas, né? Eu moldo as portas de pedra, né? Com as outras 2, né? Eu faço dobradiças nela, né? Com uma, eu faço um trinco, né? Pra ela ter, tipo, ficar bem selada, né? E com a última rocha que sobrou, eu faço uma chave, né? E aí eu moldo essa porta de pedra aí, né? E aí eu pego a chave de pedra, né? Que bem pequenininha, bota assim na mesa, assim, né? Pronto. Jacobin, Mas, mas seguro que isso eu acho difícil eu conseguir fazer com um pouco que a gente tem aqui. Cadê esse Você espectro, vê que o porra? Jacobin tava te olhando e meio que prestando bastante atenção no que você tava fazendo. E ele fala assim: você realmente conseguiu fazer uma pedra muito. Uma porta de pedra incrível, muito bem. Jacobin, Diga. Não tem. lembra de como nos conhecemos? Sim, Eu creio que você tenha, além de olhos atentos, um certo contato com a população. sim, de certa forma, sim. Você terá uma missão muito importante. Eu quero que você use toda e qualquer influência que você tenha e contatos para fomentar uma revolta. Eu quero que você una as pessoas e as utilize para gerar uma revolta. Algo que irá chamar uma atenção suficiente dos militares e. Bom, a nobreza não se importa muito com a população. A igreja é muito próxima da área militar. Precisamos manter as nossas atenções focadas em uma coisa por vez. Bom, fomentar uma revolta não é tão difícil. Muitos, basicamente toda a população já tem uma revolta, tem raiva e essa agressividade toda guardada. E, bem, ah, principalmente a região onde vocês passaram, nas minas e na zona portuária, onde vocês atuaram com mais firmeza, muitos viraram fãs velados. A zona portuária admira vocês, mesmo não sabendo exatamente o nome de vocês ou se é um grupo ou não, eles admiram. Você lembra? O Luanes foi ovacionado naquele dia. Sim, sim. Mas não só isso. Você terá uma missão muito importante. Você passará também no hospital. Provavelmente há um homem recuperado lá, ou alguns homens recuperados lá, que talvez nos devam um favor ou outro. Tudo bem. Se citar o meu nome, ou. Cite o meu nome, e ele estará pronto para auxiliar. Bom, tem. Tem alguma característica desse homem? Bom, ele deve ainda vestir. Ele ainda deve estar com vestes de pirata. Mas não se preocupe, ele é um reincidente. Tudo bem. Sem problema. E assim que vocês estão terminando de falar isso, vocês veem uma figura atravessando as paredes e vindo na direção de vocês, o espectro. Finalmente você chegou, hein, porra. Caralho, conseguiu jogar o bagulho lá no mar? Ele não fala, né? Não, mas ele escreve no Não, papel. Tá, beleza, beleza. Só pra confirmar. não, o outro não falava porque ele não tinha boca, mas esse fala, não fala? Não, o espectro amaldiçoado ele não fala, não. Mas ele entende as línguas que eu entendo e ele sabe escrever. O Viratos fala Entendi. isso. Ah, porra. Tá. Mas e aí, você conseguiu jogar lá no mar? E ele faz um sinal assim positivo pra você. Tá, ótimo. É o seguinte, a minha ordem é o seguinte. Responda as perguntas desses caras aqui, tá? Porque eles queriam fazer perguntas pros mortos. Responda aí tudo que você lembrar. Enquanto isso, eu tenho... O meu cachê tá acabando e eu vou chamar um amigo meu. Já volto. Vai. O Dante olha assim, né, quando ele fala, responda a qualquer pergunta deles. Ele olha assim e fala: Por que você é tão parecido com outro espectro? Ele Aí ficou até sem voz, mano. Caiu aí, ô Caio.
Cara, eu acho que ele caiu mesmo, na verdade. A pergunta foi tão chocante, mano. E o Spectre ele não sabia nem o que falar. E ele Eu espero que ele. Travou. Eu espero que. Será que ele ainda tá gravando?